Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vos seja glorificado em todo o tempo, ou em tudo aquilo que façamos. Vou contar algo interessante que aconteceu, que nós falamos muito sobre preconceitos e às vezes o povo se sensibiliza quando passa algo na TV, se sensibiliza, se chora, mas na prática, quando acontece consigo mesmo, para que essa pessoa se sensibilize da outra pessoa, isso não acontece. As pessoas, elas não olham, elas não reparam, elas não têm nem um pingo de sensibilidade para com aquela pessoa que está necessitada e precisa de algo da sua parte. Veja, quando a gente vê na tela, a gente se sensibiliza, chora, mas na prática, a pessoa é diferente. Vou contar o que aconteceu interessante, vou contar como uma história. Um casal resolveu fazer um lanche. Precisou de ir na cidade e foi fazer um lanche. Na hora de fazer o lanche, pediu, ele e a sua esposa estavam comendo. E a certa pessoa, o esposo, percebeu que na porta havia um mendigo. E automaticamente ele chamou o dono do estabelecimento e fez uma pergunta. Por gentileza, sabe me informar se esse jovem, esse mendigo que está aí, alguém já deu algo para que ele pudesse alimentar? Porque dá para perceber pelo horário, dá para perceber a expressão do cara, ele estava quase caindo, né? E ele disse não, o dono disse não. E automaticamente aquele rapaz, aquele moço que estava com a sua esposa, chamou aquele mendigo e disse: peça o que você quer para comer. E ele pediu a comida. E automaticamente a esposa do moço que estava pagando disse para ele: esse moço não pode ficar aqui. O estabelecimento não permite que ele fique aqui. E a pessoa perguntou para a esposa: peraí, eu não estou pagando? Se eu estou pagando, ele tem que ter o mesmo direito, porque o meu dinheiro, o dinheiro que ele está pagando é o mesmo que ele está pagando para o mendigo. Qual é a diferença? E aquela conversa entre a esposa, e eles pensavam que ele ia trazer o prato para ele comer onde o marido e a esposa estavam. E automaticamente trouxeram para esse cidadão, porque é um cidadão, eu me digo, é um cidadão, trouxeram uma marmita pronta para que ele pudesse comer lá fora e não dentro do estabelecimento. Espera aí. E isto não é preconceitos? Espera aí, o dinheiro não é o mesmo valor? Essa pessoa não tem vida, não é um ser humano, é um cachorro, que nem cachorro se faz isso. Que quanto eu já vi pessoas chamando um cachorro para dentro do estabelecimento, dando de comida. É seres humanos, são seres humanos, eles requerem de cada um de nós atenção, para que assim nós temos que ser seres humanos. Então as pessoas estão só sensibilizando com aquilo que vê e não na prática. Assim como todas as pessoas dizem que é e não são. É preciso dizer que é e na prática estabelecer aquilo que fala. Então esse é o meu conselho, querido. Se você tem desejo de ajudar alguém, não se sensibilize com a situação na tela, quando você vê na tela, mas na prática. Porque o que importa não são as pessoas que choram. Como é lindo alguém ajudar. Ajude.
Quando você vê o necessitado, não importa que jeito ele esteja, se ele esteja com a roupa rasgada, do jeito que ele for, do jeito que ele estiver, ajude. Ajude, porque aquele lá de cima ajuda. Porque eu creio nisso. Então precisamos mais de deixar de falar, ou a humanidade precisa deixar de falar e praticar. Deixar de falar e praticar. E então a gente vê em duas áreas. Na área da política, o pessoal fala, mas na prática é diferente. Na religiosidade, falam, mas na prática é totalmente diferente. Pessoas que dizem que não tem preconceitos, mas na hora que vem a dificuldade ou vem o obstáculo para ele ver, aí ele mostra que tem preconceito. Então o nosso sensibilizar não é fora da situação, é vivendo a situação. Porque é vivendo a situação que Deus aprova. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos não só chorar, mas que haja ação. Que haja ação, porque eu acredito num país que tem capacidade para isso. Assim como Deus acreditou que o povo mudaria e enviou seu Filho Jesus na cruz do Calvário, também eu acredito que cada um de nós fazemos a nossa parte sem preconceito com ninguém, teremos um país melhor. Que Deus os abençoe e vos guarde e vos proteja. Amém? Qualquer coisa, dê um joinha no canal, no Kawaii e no YouTube, falando abertamente.